no culto de adoração, todos nós somos artistas. Você que está sentado é um artista. Você também está apresentando a sua peça, a sua adoração. Só tem uma audiência, que não são as pessoas que ficam assentadas aí. A audiência do culto de adoração é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como Deus é generoso, Ele permite que a audiência seja aumentada pelos anjos de Deus e também pelos mundos não caídos. Então, para quem é que nós estamos prestando o nosso louvor, a nossa adoração? Para quem é que nós estamos cantando? Para quem é que nós estamos ofertando? Para quem é que nós estamos devolvendo dízimos e ofertas? Para quem é que nós estamos pregando? É para Deus. Todos nós fazemos parte dos artistas. E tudo isso é feito para Deus. Então, se você tem essa convicção, você perde aquele direito que você acha que tem de criticar, dizer, essa música é boa, essa não presta. Ou, por exemplo, dizer, esse sermão foi isso, aquilo foi aquilo. Por quê? Quem é que tem que fazer a avaliação? É a audiência. E a audiência não é você, não sou eu. Quem é a audiência? É Deus. Então, se nós tivermos essa convicção, nós vamos começar a interpretar um pouquinho diferente a casa de culto. Há pessoas que nem ligam se tem alguém conversando do lado, mas tem gente que, se tem alguém conversando do lado, não consegue prestar atenção no sermão, não consegue prestar atenção na música, se tiver alguém correndo pela igreja. Quando eu tenho essa convicção de que eu venho à igreja como um artista, para apresentar a minha adoração ao ser que deve ser adorado, que é Deus. Então, amados, eu vou entrar aqui na casa de culto em silêncio, eu vou me sentar confortavelmente, vou ler a minha Bíblia, vou falar com esse Senhor que é a audiência, porque a audiência começa, não é na hora que eu começo a pregar aqui, a audiência começa na hora que eu entro aqui. Por isso tem que ter um preparo antecipado para entrar aqui com o coração aberto, feliz, para ouvir aquilo que vai acontecer aqui, para degustar aquilo que vai acontecer aqui, para se alimentar daquilo que vai acontecer aqui, lembrando que só tem um que pode dar pitaco no negócio aqui, é Deus, porque é para Ele que nós fazemos isso aqui. Querem ver como é que funciona? Peguem a Bíblia aí, Isaías capítulo 6. E aqui você já aprendeu que nós pregamos é a palavra de Deus, é a Bíblia. Aqui o que os homens falam tem valor, mas o que tem valor de verdade mesmo é o que Deus fala. E eu poderia citar aqui uma porção de autores que eu tenho, que eu leio sobre adoração, mas eu não vou citar esses homens e mulheres, porque quem entende mesmo de adoração é Deus, porque é para Ele que nós fazemos. Isaías capítulo 6. Tem um tópico aqui, eu vou ler do verso 1 até o verso número 8. Isaías capítulo 6, já encontraram todos aí? Se você está nos acompanhando pela internet e quiser acessar aí o seu computador, já deve ter acessado, né? Bíblia Online, Isaías capítulo 6, talvez você tenha uma Bíblia de papel também perto, ou uma outra. No ano da morte do rei Uzias, só para codificar o tempo, para facilitar para você, isso aqui aconteceu mais ou menos no ano 740 a.C., portanto, na segunda metade do 8º século a.C. Isaías deveria ter assim uns 18 anos, 20 anos, 17 anos, mais ou menos, era um jovem, preocupado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 os pés, com 2 voava, cada serafim, 6 asas. Clamavam uns aos outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não é só a igreja, a terra, o templo, tudo é templo do Senhor. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, Isaías falando: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. 6. Então um dos serafins, daqueles anjos,
voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi perdoada e o teu pecado tirado. 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. 4 coisas aqui saltam à vista. Atentem para essas 4 coisas. Primeiro, quando eu vou à casa de adoração com a convicção de que a minha audiência é Deus e que é para Ele, eu vejo Deus no templo. Então aí você começa a oferir a sua vida aí. Vai aferindo aí para ver o que dá. Então você tem visto Deus no templo? De repente é porque você não tem a convicção de que vem aqui para adorar a Deus. Pastor, mas o que é isso? Isso é simples. Há pessoas que vão à igreja para ver as outras pessoas, ou para se encontrar com as outras pessoas, como se fosse um encontro social, e é bacana isso, é legal isso. Mas a igreja não é para encontro social. A igreja não é para ver a gravata do pastor, mas às vezes ela é mais bonita do que as outras, e ela tem que ser bonita, não pode ser uma coisa feia, para adorar a Deus, mas não é para você ver. Não é para ver o vestido, a roupa curta, a pintura. Não é para isso. E nós estamos cheios disso. As pessoas vão ao encontro religioso e elas ficam tecendo comentários. Por quê? Elas pensam que é um programa de auditório e não é um serviço de adoração. Aqui todos nós somos adoradores, todos nós somos atores e atrizes. E a nossa audiência, o nosso público, a nossa plateia é um só, é Deus. Não é para vir aqui para observar as pessoas. Quando nós vamos ao templo com a convicção de que Deus é a nossa audiência e é para Ele que nós estamos indo, para Ele que nós estamos fazendo, mesmo que fiquemos assentados apenas e ofereçamos a nossa oferta, cantemos louvores, façamos a nossa oração, então nós vemos Deus, porque Deus é um Deus que se manifesta. Eu sou o Deus invisível, mas eu me manifesto, diz o Senhor, eu me faço conhecido. É Deus. Quando nós percebemos a presença de Deus, nós percebemos uma outra coisa. Nós percebemos quão diferentes nós somos de Deus. O nosso parâmetro não é o ancião da igreja. O nosso parâmetro não é a irmã. O nosso parâmetro é Deus, não é o pastor. Porque se eu me comparar com o pastor, em alguma coisa eu vou ser melhor do que o meu pastor. Se eu me comparar com um irmão, em alguma coisa eu vou ser melhor do que ele, eu vou me achar muito bom. Mas eu tenho que me comparar com Deus, porque Deus é o meu parâmetro. E Paulo falou assim: vocês podem ser os meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. É Cristo, parâmetro. Quando eu olho para Deus, eu vejo a minha deficiência, quão pequeno eu sou, quão defeituoso, quão pecaminoso, quão pecador. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele foi ao templo. Ele estava preocupado porque Uzias tinha sido um grande rei, e a Bíblia diz que aquele rei havia feito o que era reto diante do Senhor. E vocês sabem que quando muda o rei, quando muda o governante, lembram o que aconteceu com a família de José? Entrou um faraó novo que não conheceu José, virou uma confusão. Isaías estava preocupado: o que será da nossa nação agora? O rei morreu. Ele foi ao templo e descobriu o seguinte: que quem manda não é o rei. Quem manda não é o presidente ou a presidenta. Quem manda não é o primeiro-ministro. Quem manda não é o chá. Quem está no trono do universo é Deus. Deus está no seu santo templo, aleluia. Deus está aqui. E quando Isaías viu o Senhor, ele pensou assim: eu estou frito, acabou, eu sou pecador. Deus estava rodeado de alguns anjos especiais. Eu queria que vocês tirassem da ideia destes serafins, e não sei se você sabia, mas a única vez em que no texto bíblico os serafins aparecem é no Isaías 6, em nenhum lugar mais. Parece-me que eles estão voltados à adoração de Deus. Eles são responsáveis pelo serviço de adoração que nós estamos fazendo hoje. E isso quer dizer que os serafins estão aqui, aleluia. Glória a Deus.
Agora, qual era a postura daqueles seres, santos, portanto, diante da presença de Deus? Com duas asas eles cobriam o rosto na presença de Deus, cobriam os pés na presença de Deus, e com duas eles voavam. Na presença de Deus deve haver plena reverência. Nós não podemos permitir que qualquer coisa externa atrapalhe esse momento de adoração, porque nós poderemos perder alguma coisa que seria tremendamente importante para a nossa salvação. É hora de estarmos ligados. Não é para estar pensando na seleção brasileira a hora que está aqui na igreja, gente. Sábado passado foi um sufoco para alguns, né? Porque jogou justamente na hora que estávamos fazendo o segundo culto. Ontem foi um outro sufoco para alguns, porque deu para ver uns 15 minutos só. Quando estamos aqui, amados, nós não podemos pensar nas outras coisas que ficam longe disso aqui. Nós temos que pensar no Deus que está aqui. É a Ele que nós estamos adorando. E a adoração, conforme Jesus ensinou para a mulher samaritana, não pode ser com uma parte apenas do ser. Ela tem que ser em espírito e em verdade. Ai de mim, eu estou perdido, disse Isaías. Deus mandou um anjo pegar como tenaz uma brasa do altar viva, daquela que quando encosta, queima. Quase queimou aí, né? Queima. O anjo tocou os lábios do profeta e falou para ele assim: olha como é Deus, gente. Olha como Deus é maravilhoso. Quando eu o vejo, quando eu o contemplo, percebo a minha indignidade, Deus manifesta a sua graça. Isaías não pediu para que Deus manifestasse a sua graça, ele não fez um grito, ele não estava pedindo isso, ele apenas viu o Senhor, reconheceu a sua pequenez. Deus imediatamente manifestou a graça, mandou um serafim, um anjo para tocá-lo e dizer: você está perdoado, a sua iniquidade foi tirada. Quando nós vamos ao templo, reconhecemos a presença de Deus, conhecemos a nossa indignidade, Deus manifesta a sua graça. Portanto, aqui é um lugar de salvação. E aí o profeta respondeu afirmativamente ao chamado de Deus. Depois disto, Deus falou: a quem enviarei? E o profeta falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Adoração, reverência plena, é algo que deveria nos fazer pensar. A presença de Deus, a nossa indignidade, a manifestação da graça de Deus e o nosso desejo de servir. Lembre-se que você mesmo assentado é um artista, está apresentando a sua peça, e que a sua audiência não são os seus colegas de banco. Se você estiver aqui à frente fazendo alguma coisa, você não está fazendo só para quem está aqui assentado, porque a sua audiência primeira é o Senhor, é o nosso Deus, aleluia. O que significa adoração? Adoração significa inclinar-se, venerar, honrar. E essa história começa lá em em Gênesis capítulo 18, começa em Gênesis capítulo 18, e eu só vou citar isso aqui, porque nós já lemos o texto base que é Isaías 6. Você lembra quando Abraão recebeu aquelas pessoas, o Senhor Jesus e 2 anjos, que foram lá para avisar que depois de 1 ano eles teriam um filho, velhinhos já? A Bíblia diz que Abraão se prostrou, se inclinou, adorou, honrou, e ele falou assim: olha, não passem de mim antes que eu providencie comida. A palavra inclinar, adorar, honrar em hebraico é avad. Em grego, a mesma palavra é proskneo. Ambas têm o mesmo significado de adorar, se inclinar, honrar. Isso pode ser tanto para uma pessoa honrada aqui da terra, como para o Senhor nosso Deus. Mas querem ver como ela é importante no contexto da adoração? Em Mateus capítulo 4, nós temos um momento quando Satanás tentou o Senhor Jesus no deserto. Vocês conhecem essa história. O Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e depois disso ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para se preparar para a sua missão.
E Satanás, percebendo que ele estava frágil, que ele estava fragilizado, debilitado, Satanás disse: agora é o meu momento, eu vou arrebentar com ele. E foi. E uma das tentações de Satanás para Jesus foi: mostrou todos os reinos do mundo, e às vezes nós nos vendemos por uma bagatela, não é? Não se venda, porque o mundo está precisando de homens e mulheres que não se compram e nem se vendem. Homens e mulheres que sejam fiéis, com a bússola ou ao polo. É desse tipo de gente que Deus está precisando. E o Senhor Jesus escutou, e o Satanás falou assim: tudo isso aqui eu dou para você, se você se ajoelhar, se você me adorar. O Satanás usou a palavra proskinel, ajoelhar, adorar, honrar. Sabe o que o Senhor Jesus fez? Usou a mesma palavra proskinel, adorar, só que ele usou o avat, que está em Deuteronômio, e ele falou assim: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Amém? A quem nós devemos adorar? Ao Senhor nosso Deus. A quem devemos prestar culto? Ao nosso Deus. Ninguém mais, gente, ninguém mais. Não terás outros deuses diante de mim, é só o Senhor. Essa mesma situação aconteceu quando Pedro foi de Jope para Cesareia, porque Cornélio, aquele centurião, teve uma visão, mandou chamar Pedro. Pedro também teve uma visão, está em Atos 10, e foi ao encontro de Cornélio. Na hora que o Cornélio se ajoelhou, proskinel, para adorar, o Pedro falou assim: não se ajoelhe, levante, porque eu sou um conservo teu, eu sou irmão, eu não sou Deus para ser adorado. Adorar. Quando você vem à igreja, você vem à igreja para adorar. Adorar a Deus. O serviço de adoração, ele tem algumas partes que são bem salientes, não é? Por exemplo, a parte de música é bem saliente, não é? Se você quiser arrumar uma tremenda de uma confusão, é só falar sobre música, arruma a confusão. Porque, primeiro, assim como todo brasileiro pensa que é técnico de futebol, todo brasileiro pensa que é músico e musicista. Todo brasileiro. Todos nós achamos que nós entendemos de música. E todos nós nos achamos no direito de ficar dando pitaco numa música e na outra. Porque o nosso gosto pode ser diferente do gosto do outro. O nosso gosto é que tem que prevalecer. Ô, gente, esse é um assunto que não é bom ficar brigando sobre ele, viu? Porque se a gente pegar a palavra de Deus no Salmo 150, ela diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Todo ser que respira louve ao Senhor. Quem é que tem que avaliar se está correto ou não? Não sou eu, é Deus que tem que avaliar. Se eu sou um cristão e eu estou perto de Deus, Deus vai alimentar a minha mente com as coisas que devem ser feitas e as coisas que não devem ser feitas. Ele vai me dar essa capacidade de entender, porque o Espírito do Senhor fala com o nosso espírito. Amados, não é o que eu quero, o que eu desejo, o que eu gosto, é o que Deus pede. Lá no Gênesis, é Bíblia, só Bíblia. Deus pediu uma oferta. Foi a primeira oferta da Bíblia, Abel e Caim, vocês lembram? Eu não sei quantos de vocês gostam de frutas. Eu sei que alguns gostam muito, porque de sexta-feira lá no sacolão está assim de adventista, né? Eu já pensei em fazer uma comissão de igreja lá, viu, Rômulo? Não, numa sexta-tarde eu encontrei 23 irmãos lá. E eu, como gosto de conversar, eu acabei quase que me atrasando para o pôr do sol, né? Mas é uma bênção estar com o povo de Deus. Mas vocês já pensaram, por exemplo, aquela melancia vermelha assim, não passada, né? Mas assim no ponto, aquela fatia, aquelas sementinhas pretas, aquilo é uma delícia, não é? Fresquinha, geladinha, você falou, né? Uma manga palmer assim, tirada do pé na hora certa, uma laranja, uma tangerina, põe a fruta que você quiser aí. Caim levou as frutas. Lia, que delícia. Acho que a cesta que o Caim levou faria inveja para qualquer cesta que nós já ganhamos de presente por aí. Fazia.
Deus aceitou? Não. Mas espera aí, quem que fez as frutas? Foi Deus. Então fruta é uma coisa boa. Mas por que Deus não aceitou? Porque Deus não pediu fruta. Deus pediu um animal, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Irmãos, não é o que eu quero fazer, é o que Deus pediu. Há pessoas que querem fazer do seu jeito. Se me perguntarem, eu não vou responder, porque não perguntaram, mas se alguém me perguntar, Deus aceita? Aí eu vou ter que responder, não aceita, porque Deus só quer do jeito que Ele quer. E Deus é exigente nesse aspecto. Não adianta eu inventar. Há pessoas que acham que inventaram a roda de novo, que descobriram coisas novas. Irmãos, vamos seguir o assim diz o Senhor, aquilo que Deus orientou já está bom demais. Nós não conseguimos seguir nem tudo que Deus orientou, por que é que nós vamos ficar inventando coisas? Então Deus manda que eu o adore, eu vou adorá-lo. Música é uma coisa que sobressai na nossa adoração. Precisamos cuidar, mas Deus tem que nos orientar. Segunda coisa que sobressai na nossa adoração, as nossas orações. Já viram quantas orações nós temos num culto? Então, como deve ser a oração? Eu me lembro de ter pastoreado uma igreja onde, quando eu cheguei, os irmãos tinham uma dificuldade lá. Até houve uma briga, eles estavam meio divididos, porque tinha um grupo, eles eram muito cristãos, né? Eles queriam fazer todas as orações de joelhos, ajoelhados. Tem que fazer de joelhos mesmo, porque o joelho não dá para tirar, né? Mas todas elas ajoelhados, todas. Até a oração final do culto. Acabou de cantar o hino, todo mundo em pé. Não, tem que ajoelhar, porque se não for a oração de joelho, Deus não aceita. Onde que Deus falou que só aceita oração de joelhos? Pensa, por exemplo, no Jonas. Você acha que o Jonas teve como se ajoelhar dentro do ventre do grande peixe? No meio daqueles produtos químicos que devem ter dentro do ventre de um peixe enorme? Sucos gástricos e tantas outras coisas, né, doutor? Que eu não sei os nomes. Pedro, quando estava afundando, se ele fosse gastar tempo para se ajoelhar, teria morrido afogado, não teria história. Não é de fazer a oração ajoelhados, não é isso. Ou com os olhos abertos ou fechados, não é isso. É o coração. É a mente, é abrir do coração a Deus como um amigo. É claro que há convenções. Por exemplo, você vai fazer uma oração em público aqui. Ela não é igual a oração que você faz lá na sua casa, na hora de tomar o café da manhã, ou na hora que você se tranca no seu quarto sozinho, que você derrama o coração diante de Deus. É diferente. A oração é um outro ponto que se destaca na nossa adoração. As ofertas é um outro ponto que se destaca. O que são essas ofertas? O que são dízimos? Eu vou explicar rapidamente para você, e para alguns eu vou só reforçar. Dízimo é diferente de oferta. Dízimo você não dá, você devolve, que não é seu, é de Deus. O dízimo é quando você reconhece que Deus é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor inclusive da sua vida, aí você é um dizimista. Então, se você não é dizimista, você não, na prática, e esse assunto aqui não estou pregando sermão de mordomia para você trazer dinheiro para a igreja não, tá? Eu estou te ensinando apenas o correto, que é a minha obrigação. Se você não é dizimista, é porque você não reconhece Deus como dono de todas as coisas. Isso é bíblico. É reconhecer a Deus como o Senhor da sua vida. A oferta não, você dá se você quiser. A oferta, ela é um reconhecimento, não do senhorio de Deus, porque isso é o dízimo. A oferta é um reconhecimento da graça da salvação. Se você reconhece que Deus abençoou você com a graça da salvação, então você vai devolver isso como oferta. E eu estava esses dias comendo num lugar aí, eu fiquei pensando, né? Porque se você gasta 150, você dá 15, se você gasta 200, você dá 20 de gorjeta, de tips, né? É o mais ou menos, não é nem o mínimo nem o máximo, é o médio, né? Aí você dá uma nota de 20 lá, gastou R$200, R$20. Se gastou 100, uma nota de 10. O camarada serviu você, e às vezes mal ainda, hein? Não serviu bem. Por 30 minutos, ou 40 minutos, ou uma hora, você dá um valor.
Deus cuida de você a cada segundo da sua vida. Para Deus você não tem essa disposição de dar, nem essa daí que eu falei, sabia? Porque na prática, você pode ter muita teoria, mas na prática você não está reconhecendo que Deus fez alguma coisa na sua vida. E gente, se tem alguma coisa que fez, faz e ainda fará na nossa vida, é Deus. Ninguém mais pode fazer nada por nós. Deus pode fazer por nós nesta vida e na eternidade, dízimos e ofertas. E a outra coisa importante de um serviço de adoração é a pregação. A pregação. Aqui se prega a palavra de Deus. Eu preguei sobre o Espírito Santo sábado passado, não foi? Você sabia que o primeiro livro dos 8 que eu já publiquei foi sobre o Espírito Santo? E eu tenho o livro. Aí alguém falou assim: por que você não levou o livro lá para mostrar? O povo ia ter interesse. Esse púlpito aqui, ele jamais, por mim, esse púlpito aqui jamais será usado para vender alguma coisa, para promover alguma coisa que não seja a salvação, a palavra de Deus. Esse é o lugar em que a palavra de Deus tem que ser exaltada. Essa hora do culto é uma hora muito especial, porque nós estamos, além de adorando a Deus, Deus está falando conosco através da sua palavra, assim como Ele falou com Isaías: eu toquei os teus lábios, você foi perdoado, a sua iniquidade foi tirada. Amém? Amados, prega a palavra, nada mais. Eu quero ilustrar tudo isso que eu falei com um texto da palavra, da Bíblia, está aqui. E eu só vou mencionar o texto, não vou lê-lo. João capítulo 4, a história da samaritana. Deus tem necessidades, grave essa frase aqui: Deus tem necessidades. As necessidades de Deus incluem você. Pastor, como é que você prova isso? Com a maior simplicidade. O texto diz assim: Jesus ia de um lugar para o outro, e era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe o quê? Necessidade de Deus. Era necessário que ele passasse por Samaria. Por quê? Porque as necessidades de Deus envolvem a você e a mim. Nós fazemos parte das necessidades de Deus, pelo amor que Deus tem por nós, em favor de cada um, aleluia. Amor incondicional e intencional. Jesus se encontrou com a mulher. Por um milagre das coisas que acontecem pela visão de Deus, porque dizem que para os cristãos não existem coincidências. O que existem para os cristãos são aqueles pequenos milagres que Deus realiza, mas não assina. Captaram? É bem isso aí. Jesus se encontrou com a mulher, ela vinha buscar água. A mulher estava com um problemão, coitada. O Senhor Jesus resolveu o problema dela. Porque a necessidade de Deus envolve o seu problema, porque Ele quer solucionar o seu problema. Num dado momento da conversa, a mulher assentada ou em pé, não sei, olhou para o Senhor e falou assim: Senhor, uma pergunta sobre adoração. Vou ajudar o pastor Estina, que vai pregar daqui a alguns séculos. Isso aqui eu coloquei aí só para você pensar um pouco que Deus faz as coisas pensando em nós, independente do tempo, ok? Onde é que é para adorar mesmo, Senhor? O Senhor é judeu, é lá em Jerusalém? Ou é aqui nesse monte aqui onde os nossos pais nos ensinaram a adorar? Vocês sabem que o reino estava dividido em dois: o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul tinha a sua capital em Jerusalém, o reino do norte tinha a sua capital em Samaria. E eles tinham o serviço de adoração no reino do norte também. Os que eram do norte diziam: é para adorar aqui. Os do sul: é para adorar aqui. E Jesus calmamente olhou para ela e disse assim: mulher, creia-me. Preste atenção agora. Creia-me, que vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é aqui nesse monte, nem lá naquele monte, mas é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e são esses os adoradores que Ele está procurando. Irmãos,
Deus está olhando aqui na nossa congregação e Ele está procurando os adoradores que desejam adorá-lo em espírito e em verdade, não de maneira formal, hipócrita, mas com espírito, com a verdade, com todo o ser. Aleluia. Não é aqui, nem ali, mas é em espírito e em verdade. Eu olho para essa igreja aqui, às vezes eu me assento aqui, às vezes estou em pé cantando aqui, e vocês são testemunhas que eu fico olhando assim, né? Primeiro que eu fico olhando para ver se você está aí. É porque o pastor tem que cuidar das ovelhas, se faltar uma tem que ir atrás, né? Isso é bíblico. E alguns eu sei exatamente onde sentam. Fica fácil de localizar, né? Mas eu também estou olhando você e orando por você, para que a sua adoração seja em espírito e em verdade. É muito confortável estar aqui, almofadado, o banco confortável, a igreja climatizada, iluminada, você olha para fora aí arborizado, estacionamento à vontade, tudo fácil, não é? Mas se você não vem aqui para adorar em espírito e em verdade, você está perdendo tudo, está perdendo, porque os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Foi Jesus que falou isso, eu não estou inventando nada, não estou iniciando nada, não estou descobrindo nada novo. Jesus falou, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E é isso que Deus espera que nós façamos, amados. Vou fazer assim, uma descrição de como nós devemos proceder. Venha para a igreja, chegue mais cedo, leia a sua Bíblia, saiba que quando você entrar aqui, Deus já está aqui esperando você. Não use o seu tempo inadvertidamente, use para louvar e adorar o nosso Deus. Cante as músicas. Às vezes o maestro está aqui, ele tem que pedir para você cantar, né? Gente, vamos cantar. Não precisa pedir. Faça isso do seu íntimo, do seu coração, com alegria, para louvar o Deus que está aqui, a quem você veio aqui servir. Você não veio aqui porque se não vier o pastor vai na sua casa. Você não veio aqui porque se não vier alguém vai dizer, apostatou. Não, ninguém tem nada com a sua vida, nem eu mesmo tenho alguma coisa com a sua vida. Quem manda na sua vida é você. Mas vem aqui, com o coração aberto, para adorar a Deus, em espírito e em verdade. E se você fizer isso, vai acontecer com você o que aconteceu com o jovem Isaías. Você verá o Senhor, amém? O Senhor vai manifestar a graça, porque você vai reconhecer que você é pequenininho, você é pequenininha. E ao reconhecer isso, a graça chega até você. E então você estará apto, pronto, pronta para servir ao Senhor. Eu tinha visto o Rony aqui perto de mim. Vem aqui, maestro, por favor. Você que vai ao piano, filho. Que tal nós cantarmos de novo Eu Te Amo, Deus, em resposta a tudo isso que aconteceu hoje aqui? Seria uma boa? Cante assim, com o coração. Sinta a presença de Deus aqui. Fale para Ele, eu te amo, Deus. Cante assentado uma vez. De repente depois a gente fica em pé e canta uma segunda vez em pé, agradecendo, louvando ao Senhor. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita pois esse meu louvor como gratidão por teu grande amor. Fique em pé e vamos cantar uma vez sem piano, só vozes agora. Eu te amo, ó Deus.
esse meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Levante sua mão para o céu, para Deus. Senhor, obrigado porque tivemos o privilégio de te adorar hoje. Pai, nós pedimos que agora o Senhor nos leve para casa, em segurança, com a certeza de que a Tua graça nos alcançou, e que um dia, muito em breve, nós estaremos adorando ao Senhor face a face. Abençoa a Tua herança aqui, meu Deus, nossas crianças, nossos jovens, nossos irmãos e irmãs, que nenhum se perca, Pai, mas que nós estejamos todos juntos no Teu lar. Em Cristo oramos, nosso Salvador e Senhor. Amém.